Olá, equipe querida! Lembrando que para ter um pedagógico forte, precisamos de uma equipe top. E vocês são essa equipe top. E hoje nós vamos relembrar alguns pontos da nossa última reunião e vamos também explicar alguns documentos que nós enviamos para vocês, vindos da União. Vamos compartilhar com vocês as informações para ajudar a entender e também a usá-los no dia a dia, ok? Vamos lá. Olha, a primeira coisa é que vocês vão receber a pauta comentada da reunião. E essa pauta comentada, ela vem num documento e eu já incluí dentro do documento os arquivos. Então é só você clicar e você vai abrir esse documento para poder você acompanhar dentro do próprio arquivo de Word a leitura do outro arquivo, tá bom? E qualquer dificuldade é só consultar o arquivo em PDF, caso haja alguma desconfiguração, e tudo fica simples, tá? Como é que você faz para abrir esse arquivo? É só você dar 2 cliques no próprio arquivo dentro do Word e ele já vai abrir uma outra janela direcionando você para um novo arquivo, tá bom? Então vai ficar simples e fácil. Muito bem. Agora eu vou explicar para vocês os arquivos enviados por e-mail. Vocês receberam alguns arquivos que foram de leis e outros arquivos que foram de orientação para vocês usarem esses arquivos de leis também, além de organizar a prática pedagógica para esse período de pandemia. Esses arquivos foram compartilhados pela União e são muito úteis para a nossa prática, facilitando a rotina, tanto sua coordenadora quanto da orientadora também e do professor, ok? Então, vai ajudar a gente na parte legal para contabilizar a carga horária e também a organizar a vida pedagógica da nossa escola nesse período de pandemia em que as aulas estão suspensas, as aulas presenciais, tá bom? Então, os arquivos foram enviados por e-mail e qualquer dúvida, dificuldade, é só me falar que eu envio novamente ou então posso enviar também por WhatsApp, mas por e-mail é sempre melhor. Vamos preferir sempre por e-mail para ficar o registro e onde você estiver, você pode lançar mão desses arquivos facilmente, ok? Então vamos conhecer um pouquinho desses documentos. O primeiro documento é sobre a validação das aulas remotas e são separados esses documentos, um para o Amazonas e outro para Roraima, ok? Então, nesse documento que a União encaminhou, já traz dentro dele alguns aspectos legais. Então, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que o documento abre para a gente fazer, que dá abertura para a gente fazer, né, como avaliação e registros. Então, o que não dá também para fazer, ok? Então, vamos verificar um pouquinho, vamos começar pelo Amazonas, conversando rapidamente, explicando sobre eles. Então, sobre a parte da avaliação, o documento do Amazonas, ele traz restrições. Então, como a gente conversou já, né, de forma, na nossa reunião virtual, esse documento traz algumas restrições. Por isso, acatem as orientações que passei para vocês na nossa reunião virtual e acompanhem também as publicações que virão no nosso grupo para que vocês estejam atualizados com relação às postagens, tá ok? Então, a princípio, nós vamos só trazer aqui essas informações porque os detalhes já passamos na outra reunião. Com relação ao calendário, nós não vamos precisar fazer ajustes. Ai, que bom, não é? Porque a gente fez todo o trabalho desde o início da pandemia e a gente continua, a gente não parou, né? A gente só respeitou o nosso calendário, período de feriados, mas a gente deu continuidade. Então, a gente vai cumprir as 800 horas sem precisar fazer ajuste dentro do nosso calendário, ok? Então, isso está bem tranquilo e você vai precisar ter esse documento para anexar junto ao produto final, que é essa pasta de documentos que vamos precisar entregar aos nossos conselhos para validação das aulas à distância, ok? Nós também vamos precisar fazer a organização documental. Vamos contar com a ajuda aqui, a princípio, da coordenadora pedagógica como organizadora e articuladora
da organização, né, desses documentos ou do agrupamento desses documentos. Alguns, a coordenadora pedagógica precisará orientar a prática docente, ela vai precisar orientar que o professor faça para que ela tenha esse resultado, esse produto, e outros ela vai pedir à secretária, pedir ajuda à orientadora, e a gente também ao diretor, e assim a gente vai ter aí uma equipe trabalhando para produzir essa pasta que é necessária nesse período, tanto para apresentar ao conselho quanto para a gente guardar também em nossa escola, tá? Vamos precisar observar alguns critérios. Eu vou explicar aqui agora alguns desses critérios, tá bom? E a gente vai conseguir atingir aí o nosso objetivo, que é ter esse documento aí apresentável. Dentro dessa documentação, nós vamos precisar entregar o plano de ação emergencial, aquele que já foi enviado pela União desde o início do processo de pandemia. Esse documento precisará ser ajustado na linguagem da escola. E aí vocês atentem para as observações apresentadas aqui pelo campo, e dentro desse documento vocês vão precisar colocar as características da escola, ok? Além disso, também vocês vão precisar se atentar para os detalhes que são solicitados no documento organizador, esse que vem do conselho, tá ok? E aí vocês vão precisar também ajustar os itens. Então, por exemplo, alguns itens já temos contemplados no plano de ação emergencial, mas outros vamos precisar adaptar, tá? E a gente precisa também incrementar com outros documentos, por exemplo, os manuais do ECLES. Esses manuais também já foram no e-mail. Além disso, precisaremos ter uma planilha de acompanhamento do professor. Essa planilha a gente vai aqui compartilhar com vocês, já foi no e-mail e aqui eu vou explicar um pouco, para que a gente tenha esse controle do que foi trabalhado em cada roteiro de estudo. Então, vai ficar bem fácil, simples, com certeza o professor já fez isso na planilha dele, vai só passar para essa planilha oficial para a gente ter tudo documentado, certo? Esses roteiros, eles precisam ser por turma e precisam corresponder aos períodos dessas aulas remotas conforme nosso planejamento. Já foi solicitado, né, que vocês fizessem e já me enviassem por e-mail para a gente observar, avaliar, fazer alguns ajustes. Vamos fazer as adequações e assim a gente ter os roteiros, né, de todo o período da pandemia e eles todos compilados para serem apresentados ao Conselho Estadual de Educação. Além disso, também um relatório de carga horária, que eu vou falar logo mais, para que a gente tenha também esse relatório contemplando o período, né, dentro já transformado em hora-aula e em hora-relógio, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ficou fácil, tudo passo a passo já apresentado aqui, e isso vai ajudar também na hora de construir esse documento. Da mesma forma, a equipe de Roraima vai apresentar também, seguindo a pontuação aqui, essa questão do documento para validação das aulas, né? E vamos precisar contar aí com a ajuda da nossa coordenadora, que vai ser organizadora e vai lançar mão aí de toda a equipe para ajudar na construção desse documento. Sobre avaliação, Roraima apresenta em seus documentos a possibilidade de fazermos a avaliação e já registrarmos lá no nosso portal, né? Porque a gente já vai tendo toda a documentação com relação à avaliação já disponibilizada pelo Estado de Roraima através do Conselho, tá ok? Então, certo, a gente vai apresentar também, além dessa avaliação, a gente precisa ter o nosso calendário escolar, só que não vamos precisar fazer ajustes. O calendário está também finalizado e não vamos precisar de ajustes porque nós cumprimos a carga horária certinha, né? Temos cumprido desde que iniciou o processo de pandemia. E os documentos, aqui nós temos algumas outras observações, né? O estado de Roraima, vocês podem ver aí na tela, tem outra nomenclatura diferente do estado do Amazonas. Então, só vamos observar isso e adequando conforme a solicitação. Isso já está indo para vocês no e-mail, tudo certinho, é só observar direitinho aí, ok? Agora nós vamos acompanhar como que fica essa estruturação da nossa carga horária dentro dos roteiros de estudo,
Então, vamos ver essas orientações. Vamos precisar ter 4 ações preventivas, tá? Então, vamos precisar ter esses roteiros conforme a gente já fez essa nomeação dentro dos períodos. Então, primeiro roteiro corresponde a qual período? Segundo roteiro, qual período? Então, a gente precisa ter uma pastinha e dentro dessa pasta a gente vai agora arquivar esses roteiros recebidos. Na segunda ação já traz a ideia do roteiro que o professor preenche. Então, a coordenação vai compilar todas as disciplinas, mas o professor vai mandar o seu. Então, ela precisa ter uma pastinha para documentar todos esses roteiros e, em seguida, ela vai ter o geral, né, da turma. Então, vamos ter o roteiro por turma. Para preenchimento do quadro de carga horária, vocês vão ver logo mais, vou apresentar o modelinho, vocês vão precisar ver que no roteiro traz a carga horária. Caso isso esteja não condizendo com a informação legal que a gente precisa olhar dentro da nossa matriz curricular e também do nosso horário, a gente vai precisar fazer esses ajustes em tempo para poder apresentar no prazo quando a gente retornar às aulas presenciais ao Conselho Estadual de Educação, tá? Então, para ajudar a gente, eu vou apresentar aqui um modelo de uma planilha de Excel que já faz a conta, já contabiliza e a gente vai ter o resultado ali sendo totalizado de horas aula para somar e a gente ter assim contabilizando aí nossa carga horária total do trabalho. Lembrando que nós vamos precisar dos ajustes do tempo de aula, tá? Então lá na planilha você vai ter aí um tempo, vai ter uma observação embaixo e você precisa fazer só esses ajustes para que a planilha não erre, ok? Vai ficar facinho, porque o documento já foi preparado. Então, recapitulando, vamos precisar ter as disciplinas, o roteiro pronto por período, a carga horária prevista, a carga horária no roteiro e também o total de carga horária para a gente ter a somatória condizendo com a parte legal que já diz na nossa mantenedora e nos nossos documentos oficiais. Aqui está a planilha. Você vai precisar apenas informar aí, olha, dentro dessa planilha, a questão do tempo de aula, né? Se 45 minutos, se 50 minutos, para fazer a conta certinha. Observem aí que embaixo nós temos algumas pontuações que precisam ser alteradas conforme a nossa legislação, tá? E aqui nós temos o do fundamental. Então, o anterior era da educação infantil e agora nós temos também do ensino fundamental e também do ensino médio com as disciplinas, tá? Então, assim, a gente vai conseguir contemplar toda a documentação necessária. Além disso, também foi por e-mail os documentos do Cinep, orientando esse retorno às aulas e alguns ajustes para a parte de higiene, a parte de para visitantes, para alunos, para professores. Então, isso também junto à direção da escola, né? Você vai adotar medidas específicas, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais para frente, e na nossa próxima reunião a gente pode tirar todas as dúvidas com relação a essa documentação enviada por e-mail, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição, contem comigo e vamos avançando, porque um pedagógico forte precisa de uma equipe top. Que Deus abençoe vocês.